Oi, pessoal, Duda da RPS. Estou mais uma vez com o Paulo Tsora, CIO e responsável pela estratégia Total Return. Bom, falando de outubro, um mês que a gente teve uma queda de quase 3% do Ibovespa, o produto com retorno de 2,1% negativo versus 1% do CDI. Vamos começar por aí, então, o que aconteceu esse mês, como a gente estava posicionado, como que estava a nossa carteira no mês de outubro. Fazia tempo que eu não falava aqui mal do Total Return, né? Foram vários meses seguidos bons. Esse mês foi um mês difícil para a gente. Quem lembrar da nossa última comunicação, eu venho com uma cabeça um pouco mais otimista de Brasil aí desde, eu diria, de maio desse ano, aí já tem alguns meses. E esse mês foi um mês de realização forte das bolsas no mundo e do Brasil também. Como você disse, a bolsa caiu mais de 3%. E o que mais prejudicou a gente foi o alfa, né? A nossa geração de retorno relativo da posição da carteira, que vinha vindo muito bem já há muitos e muitos meses e que esse mês prejudicou bastante. A gente vem com uma posição pequena, direcional do Total Return, que a gente manteve pequena ao longo do mês, mas o que prejudicou mesmo foi as nossas apostas relativas. Aí do lado negativo, principalmente o setor de saúde, que é um setor defensivo, que a gente estava com uma cabeça de ter uma carteira um pouco mais defensiva, e Oncoclínicas e Hapvida foram os dois maiores prejuízos do mês. Além disso, aquela nossa posição antiga em home builders baixa renda, que a gente vem carregando já há muitos meses e que de novo teve um mês difícil, já acho que é o segundo ou terceiro mês consecutivo de que as construtoras baixa renda tradam mal e a gente perdeu dinheiro aí com MRV, direcional, a gente tem um basket delas na carteira e foi também um setor que prejudicou bastante. Um pouco no setor elétrico, a gente segue com a posição em Eletrobras, Sabesp e Copel, e as três caíram ao longo do mês, e destaque negativo foi a Eletrobras. Então acho que foram essas as principais razões porque a carteira foi mal. O gross do fundo tem se mantido relativamente estável aí entre 150% e 170%. O net do fundo está aí entre 0 e 10%, às vezes 15%, mas oscilando mais entre 0 e 10%. A gente passou o mês todo mais ou menos nesse range. E o que foi difícil mesmo foi essa underperformance dos ativos domésticos, aí, muito em função da abertura do juro americano, que trigou uma abertura no juro brasileiro e uma realização principalmente desses papéis mais domésticos. Do lado positivo, foram as commodities, que a gente vem também carregando alguma coisa em petróleo e em minério, tanto Petrobras quanto PetroRio e a Vale no relativo tradearam melhor do que o índice. E também uma outra coisa boa que foi bem o mês passado e está indo super bem agora esse mês são as distribuidoras de combustível. A gente tem posição em Vibra e Cosan, e as duas foram bem mês passado e seguem muito bem esse mês. Então, agora, falando das alterações que a gente fez para novembro, você falou de construtoras baixa renda, o basket que a gente tem, o que a gente fez com essa posição? A gente diminuiu, aumentou, segue com ela. As distribuidoras, você falou que a gente segue na carteira. Então, o que a gente fez de alteração aí do mês passado para esse? Assim, em termos de alteração assim importante, a gente diminuiu um pouquinho as construtoras, mas bem pouco. A gente está muito convicto na tese de que é um setor mais defensivo, incentivado, com um momento operacional muito bom das empresas, vendendo muito. Aliás, hoje sai uma notícia, né, de crescimento na ordem de 40% nas vendas de casas de baixa renda no Brasil nos últimos meses. Então, assim, o setor está vivendo um momento muito bom, desde que as mudanças no parâmetros do programa Minha Casa Minha Vida entraram em vigor. Os resultados das empresas seguem muito bom e agora, depois de 3 meses aí caindo, o valuation, que já era barato, ficou ainda mais barato. Então a gente segue aí com uma convicção nesse setor. O setor de saúde também é um setor que a gente segue com posição, até aumentamos agora recente na queda. Destaque para Hapvida e Oncoclínicas, estamos também com a posição menor em Redditor, porque o resultado de Redditor no relativo deve ser um pouco pior do que Oncoclínicas e Hapvida. É um pouco do nosso pé em coisas que tem um pouco mais de alavancagem financeira e uma visão um pouco mais otimista para juros. Acho que o juro brasileiro já está muito estressado.
sigo com uma visão de que o Brasil está na direção correta em termos de fundamento macroeconômico. O PIB segue bom, a inflação está controlada, 3,5%, 3,7%, 3,4%, assim, uma inflação que está caminhando para a direção da onde o Banco Central quer. Uma balança comercial muito forte, então uma conta corrente muito, muito favorável, então um câmbio muito ancorado. Acho que espaço para o juro seguir caindo. Acho que os fundamentos domésticos brasileiros estão razoáveis, o fiscal está um pouco mais desafiado, mas eu sigo vendo assim uma relação entre Congresso e Executivo, eu diria saudável, no sentido de o Brasil encaminhar algumas reformas até o final do ano, aprovar alguma coisa aí da questão fiscal, aí, principalmente a arrecadação, e ajudar o Congresso a ajudar ali o Haddad a estar chegando mais perto ali da meta. Talvez não seja a meta zero, talvez seja menos meio, menos 0,70, como acho que é o consenso do mercado hoje, 0,80. Mas de qualquer forma eu vejo um alinhamento grande entre legislativo, executivo e até o judiciário, acho que garantindo que a gente não sai tanto do trilho, e vejo uma gordura grande assim no juro doméstico, principalmente o juro curto, aí a política monetária, o mercado acreditando que o juro não vai conseguir vir para baixo de 10, e a gente acha que tem chances boas aí do juro, da política monetária, jogar esse juro para baixo desse 10, talvez 9,5, 9,75. Então assim, a gente acha que o fundamento de Brasil está bom, o valuation está muito barato, e esse setor de saúde é um dos setores que a gente resolveu apostar, porque as empresas têm uma alavancagem financeira um pouco maior e se beneficiariam de um juro cedendo um pouco mais na margem. Seguimos com as distribuidoras de combustível, posição de Vibra e posição de Cosan, e um pouquinho de petróleo assim e minério, apostando que nesse grande esquema macro global, que segue muito conturbado, com guerra, com dúvidas sobre a economia americana, dúvidas sobre o juro longo nos Estados Unidos, a China veio com mais estímulos. Acho que uma das poucas boas notícias globais é um aumento do estímulo fiscal na China, de 0,8% do PIB, e coisas relacionadas à China devem continuar indo bem, foram bem mês passado, e na nossa cabeça devem continuar indo bem, fazem um pouco hedge para um cenário eventualmente mais desafiador aqui doméstico. Você tem um pouquinho de pé na bolsa externa, faz sentido, e a gente tem feito isso através de Vale, através de Cosan, que tem um pouco de Vale dentro, ainda temos PetroRio, Petrobras, temos aquela posição na empresa de petróleo na Argentina vista. Então a gente segue com a posição em commodities, e é um pouco isso, assim, não mudou grandes coisas na carteira não, a nossa ideia é tentar mexer menos, está muito volátil o mercado, e para não ser só otimista aqui nas coisas, claro, sempre tem um lado mais pessimista do mercado. Acho que o grande problema hoje do mercado, porque que eu também não vejo um grande rally de curto prazo, e por isso a gente tem um net baixo no fundo, é porque está faltando fluxo para a Bolsa, né? Então a gente vê o investidor estrangeiro mais vendedor na ponta, em função um pouco desse cenário mais conturbado lá fora, com juro americano, com guerra, enfim, com várias dúvidas sobre o cenário macroeconômico e geopolítico global. Então, gringo que vem comprando bastante bolsa no ano, já segundo mês seguido de venda. E os domésticos, investidores brasileiros também ainda com bastante resistência a aumentar risco na bolsa. A gente ainda está vendo um pouco de resgate nos fundos de renda variável. A história do combustível no motor, né, que você falou numa outra gravação nossa. Então, a gente continua vendo essa falta de gasolina no tanque para fazer essa bolsa andar. Então, fundos multimercados com expectativa de resgates, ainda algum resgate na ponta de fundos de ações, os produtos de renda fixa incentivado muito estimulados nos canais de investimento e com um retorno bastante atrativo. Então, assim, e o cenário, né, tanto lá fora quanto aqui, ainda um pouco conturbados. O valuation é barato, né, acho que de quase todos os ativos no Brasil, tanto na renda fixa quanto na renda variável, mas eu não estou vendo uma mudança estrutural nesse fluxo, até que
essa Selic venha para baixo de 10, um pouco o spread de crédito feche, talvez o cenário lá fora ficar um pouquinho mais claro aí entre esse hard landing, o soft landing, o juro americano começar a acalmar, né? Principalmente o juro longo, e aí talvez seja uma janela mais otimista para a Bolsa. Mas eu acho que isso está provavelmente mais postergado para o início do ano que vem. A gente, nesse meio tempo, estamos tentando gerar bastante alfa para tentar ganhar do CDI sem grandes posições direcionais dentro do total return, mas de olho no peixe, outro no gato, o viés é mais otimista, e se a gente sentir que uma onda mais otimista pode de fato se materializar, a nossa ideia é soltar um pouco mais o risco do net do fundo e tentar aproveitar esse movimento. Perfeito. Obrigada. Até mês que vem. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau.